Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui juntos em mais uma oportunidade. Louvo a Deus por mais este momento singular junto com você, professor, professora, aluno, dirigente de escola dominical, para aprendermos e meditarmos em mais uma lição bíblica, nesta feita da faixa etária de adolescentes, 13 e 14 anos. Hoje estudaremos a lição 4, dentro do escopo e temática central que é como viver no mundo à luz da Bíblia. A lição de hoje traz por título Aprendendo a fazer boas escolhas. Essa lição é de suma importância, uma temática muito atual e pertinente, ouso dizer, não somente para os adolescentes, mas para todas as faixas etárias, a começar onde há uma consciência, uma compreensão e até mesmo uma noção do que é certo e do que é errado. A lição de hoje traz justamente estes princípios e essa carga de importância do que é livre-arbítrio, do que é responsabilidade e autorresponsabilidade e também consequências e resultado de nossas escolhas. Se fôssemos resumir a nossa lição em 3 palavras-chave, seriam essas: livre-arbítrio, responsabilidade e consequências. A nossa lição, como de costume, está embasada em um texto bíblico, nesta feita em 2 textos bíblicos, que são eles: Romanos, capítulo número 2, dos versículos 6 ao 8, e Gálatas, capítulo número 6 e o versículo 7, que seriam esses a leitura bíblica em classe. Vale ressaltar algo que já é rotineiro, mas não podemos esquecer, que é a prática da leitura bíblica na escola dominical. Claro, nos preparamos, trazemos vários subsídios e recursos para chamar a atenção e também alcançar o coração de nossos alunos, mas não podemos esquecer que o nosso principal recurso e a principal ferramenta que temos é a Bíblia Sagrada. Então faça uso da Bíblia Sagrada, use diversas versões, com os adolescentes, de preferência, versões mais atuais, como a linguagem de hoje, como a nova tradução reformadora e até mesmo como a NVI, versões mais simples, para que eles possam compreender as verdades do texto. E se usar, porventura, uma versão um pouco mais tradicional, como a Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, lembre de explicar termos que são um pouco mais complexos e não são muito cotidianos e comuns para eles, para que assim eles possam massificar e aprender todos os conceitos da lição. A mensagem, que em outras faixas etárias seria o memorizando, está em Josué, no capítulo 24 e o versículo 15, que em nossa lição, na linguagem de hoje, vai nos dizer: decidam hoje a quem vão servir. Resolvam-se, vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, porém eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Há um resumo aqui do texto para ser objetivo, mas esta é a passagem que podemos até mesmo ver em outros momentos e citações, que seria a mensagem. A nossa lição tem 3 objetivos principais, que são eles: definir o que é livre-arbítrio. Segundo, conscientizar os adolescentes sobre a autorresponsabilidade de cada um. E, por fim, conduzir os alunos à maturidade cristã. A nossa lição, ela dá-se início e ela começa explicando e definindo o que seria livre-arbítrio. Definindo este princípio que para nós adultos já é bem comum, para nós jovens já é bem rotineiro, mas para eles pode ser que não seja algo tão claro. Então, comece definindo. Eu trouxe uma definição para auxiliar e lhe ajudar, que diz: livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. A nossa lição vai definir livre-arbítrio com a seguinte expressão: é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Ou seja, é aquilo que eu escolho fazer, é a decisão que eu tomo, é o direito que eu tenho, concedido por Deus, vamos ver isso, de escolher qual caminho seguir, de escolher o que fazer, de escolher como me portar, de escolher quais as vontades e por qual trajetória eu desejo seguir.
O livre-arbítrio não é um conceito de homens. Um livre-arbítrio não é algo que surgiu da cabeça humana, mas é um princípio que podemos ver na Bíblia Sagrada. A começar em Gênesis, no capítulo número 2, os versículos 16 e 17 vão nos mostrar isso. Que depois que Deus criou o homem e plantou o jardim no Éden e colocou ele lá, ele disse que o homem poderia comer de toda a árvore que dava fruto no jardim, com exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse dessa árvore, ele morreria. Outro princípio e outro embasamento bíblico que encontramos para falar de livre-arbítrio é Deuteronômio, capítulos número 30 e o versículo 15, que nos diz: vê que hoje ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Perceba bem, é claro que Deus não fez homens robôs. Deus não fez a humanidade sem direito de escolha. Deus não nos fez com a programação para fazer 100% aquilo que Ele quer. Ele deu ao homem a oportunidade de escolher. Ele concedeu à humanidade a oportunidade de trilhar o caminho que ele achava por bem aos seus olhos. Mostrou o caminho certo, mostrou o caminho da bênção, mas deu a este homem também a oportunidade de decidir servir a Deus ou não servir, obedecer ou desobedecer, fazer o certo e colher a vida, ou seguir pelo caminho errado e colher a morte e a maldição. Dando continuidade, ainda nesse primeiro tópico que fala sobre livre-arbítrio, vamos perceber que ele diz respeito à liberdade para tomar decisões. A liberdade para fazer aquilo que na nossa perspectiva agrade, aquilo que aos nossos olhos julgamos como certo. Sabemos bem, a verdade ela é absoluta, a verdade ela não muda. O certo sempre vai ser certo e o errado sempre será errado. Não existe meio termo na vontade de Deus, mas precisa ser massificado, que esse livre-arbítrio precisa ser usado para fazer a vontade de Deus. Para isso, eu trouxe uma ilustração e um recurso que eu vou colocar digitalizado e mandar para vocês, mais organizado, mas eu fiz, que é justamente duas perguntas que podemos usar para ilustrar como podemos usar a nossa liberdade, ou o que significa esta liberdade. Na prática, o que é livre-arbítrio? Que são essas perguntas. A primeira, liberdade quer dizer fazer tudo o que eu tenho vontade, ou liberdade quer dizer conseguir controlar as minhas vontades, conseguir dizer não às minhas vontades. Eu trouxe isso no ofício. No ofício A4 você pode fazer tranquilamente. Eu vou colocar digitalizado para que você, professor, possa utilizar como recurso, como auxílio, se achar por bem. Depois dessas perguntas e deixar os seus alunos, no momento de interação, dizer se para eles liberdade é fazer o que me dá vontade, o que eu quero fazer, eu poder fazer, ou liberdade é eu poder dizer não às minhas vontades, é eu poder controlar os meus impulsos, é eu poder resistir àquilo que eu quero, mas eu sei que não agrada a Deus. Depois de esse momento de interação e resposta, você pode usar como resposta e orientação 1 Coríntios, capítulos número 6 e o versículo 12, que nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, liberdade quer dizer eu ter controle e eu ter autonomia para dizer não às minhas vontades, não aos meus desejos, para fazer a vontade de Deus, para fazer o certo. Liberdade não é libertinagem para fazer tudo de errado e trilhar um caminho de pecado. Não podemos confundir esses princípios, esses preceitos, mas liberdade no que condiz e no que tange a palavra de Deus significa eu ter controle de saber que eu posso fazer todas as coisas, mas tenha a vontade de Deus, e é essa que deve predominar e prevalecer em minha vida. Dando continuidade à nossa lição, o segundo princípio que ainda extraímos desse primeiro tópico de livre-arbítrio é o exemplo de Josué. Josué, líder levantado por Deus para conduzir o povo à terra prometida e estabelecer o povo em Canaã. Depois de reviravoltas e no fim do seu ministério, ele vai justamente dizer o que encontramos em Josué, no capítulo número 24, o versículo 14 e o 15. Agora, pois,
temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué nos deixa esse exemplo. Diante do livre-arbítrio e do direito de escolher, escolheu fazer a vontade do Senhor. Decidiu usar a liberdade e o livre-arbítrio que Deus lhe deu para servir ao Senhor. Também encontramos em nossa lição a menção da declaração de fé de nossa Assembleia de Deus. Outro recurso que você, professor, você, professora, precisa estar munido, já que aqui condiz o nosso credo, aquilo que cremos como assembleanos. Também há aqui falando um pouco sobre livre-arbítrio, e você também pode fazer uso e usar este recurso para também estar exemplificando e enriquecendo a sua aula no que tange a livre-arbítrio. O segundo tópico de nossa lição, que traz sobre você é responsável por suas escolhas, vai nos mostrar que o adolescente ele já é responsável por suas decisões. Diferente da política, diferente da lei, diferente das normas estabelecidas pela sociedade, que a pessoa só se torna responsável por suas ações a partir de 18 anos, na lei de Deus, quando já se há uma compreensão de certo e errado e daquilo que deve ou não deve fazer, já é responsável por suas decisões. O adolescente, como bem sabemos, é uma fase maravilhosa de transição e descobertas, mas também é uma fase que precisa se descobrir e entender o princípio de responsabilidade e também começar a ser forjada e moldada à maturidade. Ou seja, é a partir dessa idade que eles precisam entender e assumir suas ações, assumir as consequências e resultados de suas decisões. Eles já são responsáveis diante de Deus por tudo aquilo que eles fazem, se omitem a fazer e todas as suas escolhas. Para isso, eu também trouxe uma segunda ilustração, que é justamente 3 perguntas, que a primeira quer dizer, a primeira nos traz: o que Deus pensa sobre isso? Como Jesus agiria em meu lugar? E quais as consequências dessa decisão? Ou seja, aprendendo a tomar boas decisões. Peguei por tópico, por título a nossa lição e fiz essa ilustração para que possamos trabalhar com os nossos adolescentes. Também vou colocar na descrição para você, professor. Você, professora, usar digitalizado, um pouco mais organizado, mas dentro dessa base. Depois dessas 3 perguntas, vem mais 2 questionamentos. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu pretendo fazer, eu devo ou não devo fazer? Se agrada a Deus, se o que Deus pensa sobre isso é favorável, então eu devo fazer. Se Deus não se agrada, então eu não devo fazer. Se Jesus no meu lugar não faria isso, então eu não devo fazer. Mas se Jesus no meu lugar se portaria desta forma, então eu devo fazer. 3 perguntas e 2 questionamentos, para que assim pudesse usar como ilustração e estar exemplificando como tomar boas decisões, como ter boas escolhas. Também vai estar como recurso para você, professor, professora, utilizar em sua sala de aula, enriquecer e também fazer uma dinâmica para que sua aula não fique monótona, é só você falando, mas que gere uma interação e um aprendizado construído. Por fim, concluindo nossa lição, o terceiro tópico vai nos mostrar justamente que todos nós e todas as nossas escolhas trazem resultados ou consequências, que é justamente a questão da lei da semeadura. O terceiro tópico que diz cada decisão é uma semeadura. Como bem sabemos, todas as nossas ações trazem um resultado. Todas as nossas escolhas trazem uma consequência. Por isso, temos que massificar e explicar bem isso para eles. Você pode fazer uso do texto que também é a nossa leitura, em Gálatas, capítulo 6, dos versículos 7 ao 9, que fala justamente isso, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lição nos deixa bem claro isso. Não tem como o homem plantar morango, a nossa lição vai dar esse exemplo, e colher outro tipo de fruta. Plantar morango e colher maçã. Plantar feijão e colher arroz. Não.
Isso não tem sentido. Tudo aquilo que fazemos, colhemos os resultados. Todas as nossas escolhas trazem consequências, sejam elas positivas ou negativas. Deixo isso bem claro, este princípio e esta lei. Mas também não estamos sozinhos para tomar decisões. Não estamos ao léu para fazer escolhas. Deus nos deu o Espírito Santo. Em João, no capítulo 16, os versículos 7 e o 8 vão nos mostrar isso. Que Jesus, antes de subir ao Pai, ele disse que enviaria outro Consolador, que convenceria o homem, melhor dizendo, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, para os adolescentes, eles precisam lembrar e saber bem disso. Eles têm o Deus Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, que está sempre pronto para iluminar os caminhos, para orientar nas decisões e para mostrar qual a melhor forma de se conduzir, de se portar e como tomar boas decisões, como fazer boas escolhas. Por fim, eu concluo a nossa aula de hoje dizendo a você e lembrando que esta fase da adolescência é uma fase extraordinária, é uma fase maravilhosa, mas também é uma fase onde há uma decisão em qual caminho eu irei seguir, qual trajetória eu irei tomar, o que eu irei me tornar no futuro e também escolher viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como disse Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, e o versículo 1 e o 2. Deus te abençoe, querido professor. Deus te abençoe, querida professora. Deus te ilumine. A lição traz muitos auxílios, auxílio teológico, auxílio didático, auxílio pedagógico. Faça uso desses. Outros materiais, deixe Deus lhe conduzir, deixe Deus lhe iluminar e seja canal do Senhor para o crescimento, amadurecimento e desenvolvimento da vida dos seus adolescentes. Deus te abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.